Olá, vamos dar continuidade aqui ao estudo da carta de Paulo. Nós estamos no 6º capítulo. Porque se nos tornamos uma coisa só com Ele, com Jesus, por morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com Ele também por ressurreição semelhante à sua. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Bom, a linguagem de Paulo não é uma linguagem fácil, né? Mas aqui, neste pequeno parágrafo, ele traz várias coisas. Primeiro, essa temática da morte, né? Que ele sempre traz. E a gente tem lembrado aqui que a morte, nos textos bíblicos, ela costuma significar afastamento de Deus. Não é a morte física, mas afastamento de Deus. A morte, do ponto de vista da doutrina espírita, ela é apenas uma mudança de casa, né? Aliás, a gente costuma pensar assim, qual que é o oposto da morte? Não é vida, mas nascimento, né? Como dois momentos aí da trajetória de encarnação e desencarnação, porque a vida está sempre acontecendo, né? Existe vida antes da gente encarnar e eu, como espírito, continuo vivendo depois que eu morro, né? Só mudo de lugar, né? Enfim. Então, mas não é esse tipo de morte que Paulo está falando. Embora ele tenha tido conhecimento de várias, né, verdades espirituais, como a gente pode ver lá no livro Paulo Estevam, ou ele mesmo vai falar numa das cartas, né, sobre os 7 céus, tem a ver com as experiências dele. Ele não está falando desse tipo de morte, ele está falando da morte enquanto afastamento de Deus por conta do pecado, né? Então aqui ele está falando dessa morte, da vivência do pecado, né, como sendo justamente, né, o ápice, digamos assim, dessa morte, do nosso afastamento. Mas ele está fazendo uma comparação com a morte de Jesus. Só que ele está falando dessa morte não só como uma experiência física, do corpo físico de Jesus, mas como aquela em que ele cumpriu totalmente a sua missão, né, com perfeição, e vive em harmonia total com Deus, né? O próprio Jesus falou assim pra gente, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o que significa a ressurreição de Jesus para nós, né? Ainda mais para Paulo, que viu Jesus várias vezes, né? Jesus ressuscitado significa que ele continua no seu trabalho em total harmonia com Deus. Então, se nós estamos vivendo essas mortes, aí um outro sentido de morte, um terceiro, que é a morte transformação do nosso velho eu, né? Ele vai falar aqui do velho homem, né? Nós vamos viver também, né? Paulo traz muito na mensagem dele uma esperança no futuro. Nós vamos viver também a ressurreição, assim como Jesus. Então é uma comparação que pode parecer estranho, porque a gente sabe a nossa distância espiritual de Jesus, né? Tanto que algumas religiões entendem ele como Deus. Mas ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, né? E aquilo que ele fez, nós somos capazes de fazer também. É essa a mensagem, né? Mas se morrermos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele. Então aqui a gente pode até pensar, esses momentos de muita angústia, de dor que a gente passa, podem significar justamente o conflito e as pequenas mortes do nosso velho eu, né? Porque a gente tem muitas vezes o ímpeto de repetir as coisas que a gente sempre fez, de brigar, de abandonar, de matar, de roubar, sei lá, essas coisas ruins que a gente costumou fazer, né? E muitas vezes a gente tem a tendência à repetição, mas aí esse nosso encontro com Deus não permite que essa repetição ocorra da mesma forma. Vem uma voz, vem uma ideia, vem uma culpa. Então, isso gera muito sofrimento. Inclusive, pode gerar adoecimentos psíquicos nossos, né? Angústia, depressão, esquizofrenia. Mas o que ele está dizendo para a gente é que depois dessa morte vai vir a ressurreição, né? Com o Cristo. Uma vez ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, ele está falando, se Jesus venceu o mundo, nós também somos capazes de vencer. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Ele está incentivando a gente, né, a sua comunidade. Ele escreve para a sua comunidade, das igrejas que ele fundou.
que a gente consiga todo dia lutar contra essa tendência ao mal que ainda está dentro da gente, que a gente pode se chamar de pecado. Nem entreguei vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, eu gosto muito dessa frase. Oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos. E ofereceis vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. Eu quero comentar mais essa última frase na semana que vem. Obrigada.